Olá, meninos. Então, agora a gente vai falar sobre os exercícios do portfólio de matemática. Então, na primeira questão, fala o seguinte, que uma população de bactérias começa com 100 e dobra a cada 3 horas. Assim, o número n de bactérias após t horas é dado pela função. Então, essa função aqui é exatamente o que está descrito aqui na parte de cima do enunciado. Nessas condições, pode-se afirmar que a população será de 51.200 bactérias depois de... Então, nós temos uma função exponencial que descreve, o crescimento dessas bactérias. O NT, ele é a representação do número, de bactérias na população de bactérias. O T é o tempo em horas, do crescimento dessas bactérias. Então, ele fala, ele nos dá a quantidade de bactérias e quer saber o tempo que essas bactérias vão levar para chegar nessa quantidade. Então, a gente precisa descobrir o valor de T. Então, a gente substitui aqui, no lugar de NT, 51.200, igual ao 100 vezes 2 elevado a t sobre n. Para a gente resolver a função exponencial, a gente tem o quê? Que deixar as bases iguais para a gente ficar somente com os expoentes, para a gente conseguir cancelar as bases. É exatamente isso que nós vamos fazer. Então, o princípio que a gente utiliza aqui nessa questão aqui também é essa de deixar as bases iguais. Então, o que a gente vai fazer o princípio aqui? Percebam que a gente tem uma multiplicação por 100, não é? E a gente tem o quê? 2 na base, O que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse número aqui, a gente vai fatorar esse número. Primeiro, a gente pode escrever esse número de uma forma diferente. 51.200 é o mesmo que o quê? Que 100 vezes 512, certo? Eu não quero esse 100 estando multiplicando aqui, então a gente escreveu o quê? 100 vezes 512, porque a gente precisa desse 100 aqui. E aqui a gente vai continuar do mesmo jeito, 100 vezes 2 elevado a t sobre 3. Agora, o que vocês precisam deixar para as vossas bases ficarem iguais? Transformar esse 512 em uma potência de base 2. Então, para isso, vocês vão fatorar o 512 por 2, Porque a gente quer a base aqui igual a 2. Terminando isso, vocês vão fazer o quê? Vão ficar com a base igual, vocês vão precisar somente do expoente. Aí, descobriram o valor do expoente, vocês vão cancelar as bases e vão ficar somente com os expoentes. O expoente daqui, do nosso 512 e o do nosso 2, e esse nosso expoente aqui, que é o t dividido por 3. Na questão número 2, ela é sobre a função ser crescente ou decrescente, Ele nos dá algumas funções exponenciais e ele quer saber aqui, as funções que são crescentes estão apresentadas nos itens. Então, ele quer somente as que são crescentes. Para uma função ser crescente, ela precisa o quê? Que a base seja maior que 1. Então, quando a nossa base for maior que 1, ela é uma função crescente. Então, aí vocês vão analisar essas daqui e vão ver quais delas aqui são as funções crescentes e marcar um X. A questão número 3, ela nos dá uma função, que indica o número de bactérias existente em um recipiente, em que T é o número de horas decorridas. Com base nessas informações, quantas bactérias haverá no recipiente após 3 horas? Então, nesse caso, já é um pouquinho diferente. Ela é até mais fácil que a número 1. Então, ele quer saber quem? O NT. O NT é o quê? É exatamente o número de bactérias no tempo que ele estiver aqui nos dando, Que no caso,
a gente quer em 3 horas, então é só substituir o t por 3. Então, vocês vão descobrir o valor de nt substituindo o t por 3. Então, nesse caso aqui, né, a gente tem a nossa função. Ele quer o quê? Quando o nosso tempo for 3, né? Então, a gente vai substituir o t por 3. A gente vai calcular o n 3. Lembrando que vocês resolvem primeiro as potências, né? E depois multiplicação. Sempre primeiro resolver potência. Então, vou resolver aqui primeiro, né? O expoente da potência, para vocês conseguirem resolver a potência. E depois a multiplicação. E aí, vocês vão ter exatamente a quantidade de bactérias nesse recipiente no tempo de 3 horas. A número 4, vocês vão construir um gráfico, o gráfico da função 2 elevado a x. Então, aqui vocês vão calcular, né, os valores de x e y. Os valores de x a gente já tem, né, vocês só precisam encontrar o valor de y. Depois vão marcar os pontos e construir o gráfico. Não se esqueçam, meninos, de colocar os nomes de vocês. E a data, vocês podem colocar a data de hoje.